Oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro monólogo sobre cerâmicas. Só para introduzir o assunto, gostaria de dizer que esse monólogo vai ser um pouquinho mais longo, porque vamos abordar os primeiros assuntos introdutórios a respeito dela. Então, vamos ter que falar um pouco sobre tipos, estrutura cristalina. Vai ser um pouquinho chato, mas eu prometo que melhora. Dito isso, vamos lá! Para esse monólogo em específico, nós vamos precisar de três definições principais. São elas a definição de cerâmica, de silicato e de número de coordenação. A cerâmica ela é um composto sólido de metais, não metais e de intermediários formado pela aplicação de calor ou de calor e pressão. É importante destacar que a gente, quando pensa em cerâmica, normalmente, eu não sei vocês, mas pelo menos eu normalmente penso em argila. E conforme fui estudando esse tópico, eu fui aprendendo que existem muitos mais tipos de cerâmica. E é o que a gente vai fazer logo em seguida quando acabarmos essa parte de definições. Além das cerâmicas, nós vamos ter uma importante definição que são os ânions SiO4 4-, que são chamados de silicatos. Por que eles são importantes? Bom, na próxima aula a gente vai dedicar um capítulo inteiro apenas às cerâmicas compostas de silicatos. E aí vocês vão entender o porquê que é tão importante a gente saber o que é isso. E por último, mas não menos importante, o que é o número de coordenação, que é o número de ânions vizinhos mais próximos de um cátion. Esse número vai dizer para a gente como que na sua estrutura cristalina as cerâmicas se comportam e se dividem, que será um assunto abordado logo mais. Bom, como eu disse anteriormente, nós vamos falar agora dos tipos de cerâmica. Ah, a argila então não é uma cerâmica? Não, ela é. Mas na verdade, ela está dentro de um conjunto maior, que são as cerâmicas à base de silicato. No próximo monólogo, nós vamos falar especificamente delas. Porém, agora vamos dar uma breve definição, que é: as cerâmicas à base de silicato são estruturas caracterizadas em termos de SO4 4-, como é o caso dos vidros e das argilas. Além dela, nós vamos ter as vitrocerâmicas, que são compostos por vidros que sofreram algum tipo de tratamento térmico a altas temperaturas e dessa maneira se cristalizaram. Esse triângulo vermelho é a notação que nós vamos utilizar quando nos referirmos a um tratamento térmico. Não apenas aqui nas cerâmicas, mas também quando formos falar de polímeros e de outras propriedades. Já as cerâmicas refratárias são aquelas que são resistentes a alta temperatura e não são reativas em ambientes severos, como é o caso, por exemplo, do concreto. As abrasivas são usadas para desgaste, polimento e corte. Quem trabalha com esmerilhadeira já sabe, aqueles discos de corte, enfim, todos os discos, eles são feitos à base dessas cerâmicas abrasivas. Outro tipo são os cimentos, que são cerâmicas que endurecem quando entram em contato com a água e são gerados pela mistura de argila e minerais calcificados, ou seja, minerais compostos à base de cálcio. E as avançadas são aquelas que foram desenvolvidas por humanos com tecnologia de ponta. Nessa parte introdutória também, vamos falar da estrutura atômica das cerâmicas. E como é que a estrutura delas se organiza normalmente? Como é que os átomos das cerâmicas costumam estar alinhados? Bom, normalmente há uma alta variação entre eles, sendo que existem muitas cerâmicas iônicas e existem também muitas cerâmicas covalentes. E isso acontece porque a eletronegatividade dela depende muito da eletronegatividade dos átomos que compõem essa cerâmica. E existe uma maneira de a gente medir o quão iônica ou quão covalente essa molécula é. E usando essa fórmula, a gente consegue caracterizar a porcentagem do caráter iônico da nossa cerâmica. Essa aqui é a fórmula, e como um exemplo para a gente demonstrar isso, a gente vai falar sobre uma cerâmica abrasiva, que é o carbeto de silício, em que a eletronegatividade do silício é 1,8 e a do carbono é 2,5. A partir dessas informações, eu gostaria que vocês medissem o caráter iônico do carbeto de silício
e colocassem aqui nos comentários que valor que vocês acharam. Quando falamos de estrutura atômica, nós estávamos nos referindo a como os átomos interagem um com o outro na cerâmica. Porém, como ela é um sólido, os átomos não se relacionam apenas um com o outro, mas sim na forma de redes, e uma rede com a outra. Então, uma das coisas que é importante a gente definir também é quais são as estruturas cristalinas possíveis para que os nossos átomos formem as cerâmicas. Dessa maneira, nós vamos entender como que as propriedades intrínsecas desses materiais se relacionam com os átomos que os possuem. A primeira coisa, então, vão ser fatores que vão eliminar algumas estruturas cristalinas. Um deles é a estequiometria, porque a estequiometria ela vai refletir qual que é o caráter de neutralidade dos nossos átomos e também vai impor as limitações dos tipos de estrutura. E outro fator importante também é a razão entre os raios, porque esse número vai determinar e dizer para a gente quem que é o número de coordenação do material. Essa razão entre raios é definida como a razão entre o raio do cátion em cima e o raio do ânion embaixo. Vamos lembrar aqui que o ânion ele sempre é maior do que o átomo que a gente está falando. Por exemplo, o ânion de um átomo ele tem um raio muito maior do que o átomo quando ele está no estado neutro. Por quê? Porque ele está com um elétron a mais, ou dois ou três lá dentro, que faz com que exista uma repulsão maior entre os elétrons dentro dele e automaticamente toda a estrutura tende a aumentar de tamanho. Quando a gente fala de cátions, é o processo contrário, ou seja, a gente tirou um elétron ou dois ou três de dentro, então toda a estrutura tende a se unir um pouco mais. Portanto, esse número sempre vai ser um número menor do que 1. Bom, agora as regras que envolvem a formação da estrutura cristalina. Uma das regras é que os ânions devem ocupar sempre as posições da rede. Ou seja, a gente vai tratar aqui só de estruturas cúbicas. Então, lembra daquela estrutura CCC, CFC e CS? Aquelas posições são as posições que o ânion vai ocupar. E a segunda regra é que o cátion, então, vai ocupar as posições intersticiais, ou seja, aquelas posições que eram vazias quando a gente falava das estruturas atômicas. Quando a gente fala sobre os tipos de estrutura cristalina, vai depender bastante dos átomos que compõem essa estrutura. Mas as principais são o tipo AX e o tipo outros, vamos dizer assim, porque eu não vou entrar em detalhes quando a gente se referir a outros tipos que não sejam AX. Mas, falando especificamente do AX, são três tipos de estruturas que nós vamos ter. A estrutura de salgema, a de cloreto de césio e a blenda de zinco ou esfalerita. O salgema é a estrutura mais comum que a gente vai encontrar e é formado da seguinte maneira. Nós vamos pegar o cubo e nos centros das faces e nos vértices do cubo vamos colocar os átomos do ânion. E aí, como se fosse uma estrutura CFC. E então, em todos os interstícios, ou seja, nas posições, nos pontos médios das arestas e no centro desse meu cubo, nós vamos colocar os cátions. O caso do cloreto de césio é como se fosse uma CCC, só que o átomo central dessa CCC é um átomo de cátion e todas as outras posições são posições do ânion. A blenda de zinco ela é um pouquinho mais feia, mas vamos falar primeiro de por que é esfalerita. É simplesmente porque é o material, é o mineral da onde se extrai a blenda de zinco. E ela é formada da seguinte maneira. Nós vamos ter os ânions ocupando as posições da cúbica simples, vamos dizer assim, e os cátions eles vão estar de tal modo que forme tetraedros dentro da nossa estrutura. Ou seja, talvez o meu desenho não tenha ficado tão bom, mas eu só quero passar aqui a ideia de que acontece. A gente vai ter 4 cátions lá dentro, e esses 4 cátions eles vão estar se relacionando com todos os ânions, de modo que forme estruturas de tetraedro, como se um vértice fosse o cátion e os outros 3 vértices fossem ânions. Como não? É exatamente isso aqui que acontece. Os outros tipos nós vamos só falar por cima, é o tipo AX2 e o tipo ABX3. O tipo AX2 é um ânion
é um cátion e dois ânions. E o tipo ABX3 são dois ânions, dois cátions diferentes e um ânion e três ânions do mesmo tipo. O último tópico a ser discutido aqui vão ser duas formulinhas que a gente talvez precise mais tarde, que é a fórmula da densidade e a do fator de empacotamento. A densidade ela vai levar em conta o número n, que é o número total de átomos dentro da minha célula cristalina, multiplicada pela soma dos valores de massa dos cátions e a soma de valores de massa dos ânions. Divide pelo volume da célula, multiplicado pelo número de Avogadro. E só para a gente ter um exemplo disso, eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários também qual que é a densidade do salgema, sendo o átomo de cátion, o Na, e o de ânion do Cl. E a segunda fórmula também que eu queria deixar aqui registrada é a fórmula do fator de empacotamento, que relaciona o volume de átomos com o volume da célula. E só para a gente também ter um exemplo aqui, eu queria que vocês fizessem o cloreto de césio, que é a outra estrutura que a gente trabalhou, a segunda estrutura do tipo AX. E deixem aqui registrado nos comentários também, por favor. Essa parte aqui eu não vou me estender muito, porque é simplesmente fórmula. E eu coloquei mais aqui para não ficar com peso na consciência depois de não ter trabalhado esse tópico. Bem, por esse vídeo vai ser isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem falar aqui nos comentários e muito obrigada pela atenção. Até a próxima!